Quando as pessoas pensam em policiais, acho que há uma desconexão entre nossa imagem e a realidade de quem somos. Muitas pessoas nos veem como os mocinhos, super-heróis da vida real que saltam no último momento com emblemas dourados brilhantes, prontos para impedir que os bandidos façam o que querem. Mas essa não é a realidade. Não temos superpoderes. Não somos capazes de ver todos os crimes em uma determinada área. E certamente não temos a capacidade de responder a tudo tão rápido quanto gostaríamos. No final do dia, somos simplesmente seres humanos lendo e reagindo a situações em que a lei diz que devemos nos envolver. Quando você vai um pouco mais fundo, vê a feiura, o racismo, o abuso de poder, a violência. Muitas pessoas veem esses aspectos todos os dias. Outros não são os mais sábios. O que isso significa? Que somos monstros disfarçados de mocinhos? Para algumas pessoas, sim. E talvez isso seja justo. Para mim, acho que significa algo diferente. Na minha opinião, significa que somos um reflexo do bom e do mal da sociedade. E assim como a sociedade em geral, somos complicados e cheios de nuances. Podemos ser o que você deseja ver, ou o que sua visão se limita. Como policial, você luta contra isso. Porque no final do dia, você nunca sabe se a maneira como alguém o vê é a verdade. Era início do meu turno quando o chefe me chamou em seu escritório. Ele estava trabalhando casualmente em alguns documentos e mastigando um palito de dente. Fiquei sentado em silêncio por sólidos 30 segundos enquanto ele rabiscava algumas anotações, antes de finalmente empurrar os papéis para o lado e me dar um olhar questionável. Smith, ele explodiu em sua voz usual de comando. Eu quero ouvir seu conselho sobre uma situação. Claro, eu respondi. Contanto que não seja um conselho sobre relacionamento, porque eu definitivamente irei te guiar no caminho do divórcio, em 2 meses. Eu peguei o mais leve vislumbre de um sorriso antes que ele começasse a contar os eventos anteriores do dia. Uma mãe solteira, Sra. Wilson, creio que esse era o nome. Ela veio aqui ontem implorando para falar de um de nossos oficiais de alto escalão. Eu estava na administração para pegar algumas dessas papeladas, então estava ao alcance da voz de pedido dela. Eu me apresentei como chefe e começamos a conversar. Ela me disse que precisava de proteção policial o mais rápido possível e queria fazer um apelo direto a alguém com autoridade para que isso acontecesse. Proteção policial? Eu ponderei em voz alta. Isso deve ser algo sério. Isso é o que eu presumi também. Ele concordou. Mas a Sra. Wilson começou a contar essa história sobre como seu filho está vendo um homem fora de sua janela, olhando para ele quase todas as noites. E não importa o que ele faça, o homem não irá embora. Como uma boa mãe, ela sempre vai ver como ele está, mas todas as vezes não há ninguém lá. O medo nos olhos do filho dela é real. O olhar nos olhos dele diz que ele viu algo assustador. E acredita no filho. Para consertar a situação, ela quer que mantenhamos um cara do lado de fora vigiando a casa dela, até pegarmos o bastardo. Então, o que você acha que deve ser nosso movimento? Franzi meu rosto em uma expressão confusa. Eu não entendo. Quer dizer, você realmente precisa da minha opinião sobre isso? Parece bastante direto, não é? Eu entendo que o medo dela, desse homem misterioso, é real, mas não podemos simplesmente emprestar oficiais como guarda-costas, mediante as solicitações. Adoraria que ajudássemos, mas se ela não tiver nenhuma prova de que esse cara existe, não há muito que possamos fazer, certo? Sugiro que ela configure algumas câmeras de segurança
Talvez até mesmo investir em uma arma. Se ela pegar esse cara em vídeo, podemos fazer uma investigação adequada. E com sorte, encontrá-lo também. O chefe deu uma risadinha, o que me desconcertou, porque o cara mantém um comportamento sério 99% do tempo. Gosto da maneira que você pensa, detetive Smith. Direto e lógico em todas as situações. É uma característica que salvará a sua vida ou fará com que você seja morto. De uma forma ou de outra, fará toda a diferença em sua vida. Mas você está perdendo algo grande. Ele estava tentando me levar a algum lugar, mas eu não conseguia identificar onde. Tudo o que eu pude fazer foi levantar uma sobrancelha em resposta. Ele percebeu minha confusão, tirou o palito da boca e exalou como se estivesse soprando fumaça de cigarro. Você não acha que uma mãe solteira, cujo filho lhe contando que um homem está olhando pela janela à noite, já teria comprado câmeras? Depois de algumas noites, ela tinha algumas das câmeras mais caras que pode encontrar instaladas do lado de fora de sua janela. E obviamente ainda estamos sentados aqui sem qualquer evidência de um homem estar lá. Mesmo assim, ela veio aqui, inflexível de que seu filho o viu ontem à noite. Levei um momento para juntar as peças na minha cabeça. Eu não entendia como diabos isso poderia ser possível. Será que alguém pode ter algum dispositivo que interrompa a transmissão da câmera de segurança? Ou talvez o menino esteja vendo coisas? O chefe colocou o palito de volta na boca e deu de ombros, reencostando-se na cadeira. Não sei. Mas é o que você vai descobrir. Já mandei um e-mail com o endereço e os detalhes dela. Esta foi a infeliz bomba que eu esperava que ele não soltasse. Por mais que eu quisesse argumentar contra ser designado para este caso, eu sabia que não sairia dele. E, desde meu último encontro com a mulher alta, eu conheci o chefe e me entendia. Eu tinha visto algo que ele não queria que muitas pessoas soubessem. Mas ela não era a única coisa lá fora. Se ele tivesse pelo menos um indício de suspeita de que algo pode estar no reino do incomum, então eu seria o cara dele nisso. Ainda assim, nenhum de nós poderia assumir nada. Tive que abordar isso como qualquer outro caso, e essa abordagem começou com os fatos. Assim que saí do escritório do chefe, comprometido com o caso, minha mente começou a trabalhar. Eu imediatamente fiz um caminho mais curto para minha mesa para fazer uma pesquisa de fundo. Uma mãe afirma que seu filho está vendo um homem do lado de fora de sua janela durante a noite, mas não há evidências de que o homem existe, pelo menos não em vídeo, nem perto da quantidade de informações que eu preciso para descobrir tudo isso. Pelo menos ainda não. O policial Ryan, que estava conosco há pouco mais de um ano, me pegou desprevenido quando eu estava perdido em pensamentos na minha mesa. Ele era um tipo de criança despreocupada. Ele tinha quase 30 anos e sempre exibia um grande sorriso no rosto. "Olá, detetive", ele disse, depois de tomar um gole de seu refrigerante Diet. "Eu vi você saindo do escritório do chefe e fiquei imaginando se você estava trabalhando em um..." Ele deu uma rápida olhada ao redor antes de inclinar e sussurrar. "Projeto secreto?" Eu dei a ele um olhar vazio e ele devolveu uma grande piscadela que me confundiu ainda mais. "Não sei sobre nenhum segredo, policial Ryan. Apenas um caso potencial de invasão e assédio. Nada importante." Ele pareceu desapontado com a notícia. Cara, isso parece chato. Você precisa de ajuda?" "Você literalmente acabou de dizer que era chato. Mas se você quer ajudar, porque..." Sim, ele respondeu, um pouco entusiasmado demais. "Cara, eu vi o seu trabalho e todo mundo fala sobre como você resolveu alguns casos realmente malucos ao longo dos anos. Sempre achei que seria divertido ver o que eu poderia aprender com você." Tenho que admitir, seu entusiasmo era estranhamente encantador, mas além disso, eu sabia que, se fosse descobrir isso, não só precisaria falar com a família, mas também fazer uma coleta de evidências. E no final do dia,
2 pares de olhos e orelhas eram melhores do que um. Preparando-me para sua reação excessivamente vertiginosa, concordei em deixá-lo acompanhar-me, contanto que ele fizesse as anotações e me deixasse tomar conta de tudo. Em meia hora estávamos fora da estação e batendo na porta de uma casa de aparência modesta. Demorou um pouco antes que alguém respondesse, mas quando alguém finalmente o fez, foi nossa primeira olhada em como seria a situação. A mulher de meia idade diante de nós parecia absolutamente exausta. Bolsas profundas sob seus olhos eram acompanhados por cabelos grisalhos despenteados e uma postura que desmentia alguém que simplesmente não se importava em colocar muita energia em nada. Senhora Wilson, comecei puxando meu distintivo. Meu nome é Detetive Smith e este é o policial Ryan. Estamos aqui para falar com você sobre seu filho e a pessoa estranha que você tem visto em sua casa. Podemos entrar? Ela examinou nossos crachás sem expressão. Quando registrou quem éramos, seu humor mudou visivelmente. Oh, entre. Sinto muito. A casa está uma bagunça. Ela rapidamente nos conduziu para dentro de sua sala de estar enquanto chamava seu filho, Lucas, para vir nos cumprimentar. Tudo parecia estar se movendo tão rápido que quase fui pego de surpresa pelo menino de olhos sonolentos, que pareceu se materializar na minha frente. Ele parecia ter cerca de 12 anos e fisicamente espelhava sua mãe. Sua exaustão era evidente pela maneira como ele esfregava os olhos constantemente e bocejava. Lucas e Sra. Wilson sentaram-se no sofá enquanto o policial Ryan e eu nos sentamos em frente a eles nas cadeiras que pegamos emprestados na cozinha. Eu só quero dizer que é um prazer conhecer vocês dois. Eu sei que estes não são os melhores momentos, mas estou aqui para ajudar no que puder. Eu disse com um sorriso. Sra. Wilson, fui informado de que você veio à delegacia antes para dar um depoimento, mas, se não se importar, agradeceria se explicasse brevemente o que está acontecendo. Ela assentiu e respirou fundo antes de começar. Isso tudo começou há uma semana. Lucas correu para meu quarto chorando por ter visto algo em sua janela. Eu verifiquei e não vi nada fora do comum. Então, presumi que ele apenas tivesse tido um pesadelo. Mas então a mesma coisa aconteceu na noite seguinte. E então, na noite seguinte. Ela parou por um momento para acariciar o cabelo de Lucas enquanto ele se deitava ao lado dela. Mas eu nunca vi nada. Depois da terceira noite, eu imediatamente fui e instalei câmeras de segurança. Por 2 dias, nada aconteceu. Estou pensando que acabou, mas de repente, tudo começou de novo. Naquela mesma noite, fui verificar as câmeras e não vi nada. Mas eu conheço meu filho. Sei que ele não iria inventar isso. Nas noites em que ele realmente consegue dormir, tem pesadelos horríveis. E nas noites que não tem, estamos ambos bem acordados. Já liguei antes para a polícia, mas nada aconteceu e não sei o que fazer. Eu entendo de onde você está vindo, eu disse suavemente. E eu só posso imaginar como isso tem sido difícil para vocês dois. Eu só tenho algumas perguntas de acompanhamento. Ela assentiu e eu continuei. Eu não quero subestimar suas experiências, mas é possível que seu filho esteja vendo coisas? Existe potencialmente algum histórico de distúrbios psicológicos em sua família? Ela quase parecia ofendida pela força com que deu sua resposta. O quê? Não, meu filho não está... Ele não está vendo coisas. O policial Ryan interrompeu. Não estamos sugerindo que ele seja, senhora. Só queremos que tudo esteja certo para que possamos abordar isso da maneira adequada. Houve casos em que talvez as coisas não sejam como parecem, e nós não queremos prender alguém por causa de um pequeno erro. A senhora Wilson respirou fundo e acenou com a cabeça em aprovação. Ele nunca teve esses problemas antes. Houve um tempo em que o pai de Lucas e eu pensamos que ele poderia estar sofrendo de TDAH, então levamos a um especialista por algumas semanas. Pelo que eu sei, tudo está perfeitamente normal.
E o pai? Eu me interrompi. Vocês dois têm um bom relacionamento? Nós temos, ela respondeu. Lucas fica com ele durante o verão e eles conversam todas as noites ao telefone. Ele e eu, na verdade, temos um relacionamento melhor. Divorciados, porque jamais estivemos juntos. Bem, ainda, eu agradeceria se você me enviasse as informações do seu ex-marido. Faremos uma verificação de antecedentes e nos certificaremos de que está tudo bem nesse sentido. Eu queria perguntar se você já considerou simplesmente deixar seu filho dormir no seu quarto? Talvez removê-lo da situação ajudasse? Claro, o tempo todo, mas não é uma solução permanente. Lucas está no meu quarto e, quando estou dormindo, ele encontra o caminho de volta para a cama. Eu não tinha certeza absoluta, mas ela parecia estar falando a verdade. Por mais que você não queira um psicopata com rancor perseguindo uma criança, simplesmente não parecia haver ninguém que se deslocasse como candidato. Mas venho fazendo isso há muito tempo para saber que, em muitos casos, as crianças sabem coisas que os pais não sabem. Quando perguntei se poderia falar com Lucas a sós, a Sra. Wilson hesitou um pouco. Ela estava compreensivelmente relutante em deixar seu filho interrogado por um policial. Surpreendentemente, foi o policial Ryan que agiu como um intermediário eficaz. Ele mencionou algo sobre trabalhar como terapeuta infantil antes de se tornar policial. Segundo ele, muitas vezes as crianças se sentem mais à vontade para falar sobre eventos traumáticos quando os pais não estão ouvindo. No início, é contraintuitivo, mas quanto mais você mergulha nisso, mais faz sentido. Ela até pareceu tremer um pouco quando ele disse: "Eu adoraria discutir o assunto com você em outra sala." Ela contemplou e acabou concordando. Quando os dois se levantaram para ir embora, o policial Ryan me deu uma piscadela ao sair e eu respondi revirando os olhos para o bastardo astuto. Agora éramos apenas o menino e eu. Ele parecia nervoso. Eu tentei dar a ele um sorriso e dizer que tudo ficaria bem, mas eu poderia facilmente dizer que ele ainda não confiava em mim. Ou, pelo menos, ele não confiava que eu pudesse ajudá-lo. Ei, Lucas, antes de começarmos, só quero dizer que eu sei o que você está passando, é realmente assustador, mas meu trabalho é garantir que você e sua mãe sejam seguros. Mas para fazer o meu trabalho, só preciso que você me responda com sinceridade da melhor maneira possível. Nenhum detalhe é pequeno demais. Ele simplesmente acenou com a cabeça ao meu pedido e começamos. Ótimo. Por acaso você conheceu a pessoa que viu em sua janela ou você consegue descrevê-la? Ele pensou por um momento, seus olhos disparando para o teto, tentando se lembrar do que tinha visto. Eu não o reconheci, mas ele tinha uma cabeça muito grande, olhos grandes, sua boca ia de um lado e o outro da cabeça, e acho que seu rosto estava meio enrugado. E era careca. No início, a descrição não fez muito sentido. Meu primeiro pensamento foi de que talvez fosse alguém usando algum tipo de máscara. Logicamente, isso caberia se eles não quisessem ser identificados. Isso potencialmente deu algum crédito à noção de que era alguém com quem Lucas conhecia. Talvez eles sentiram que ele os reconheceria. Essa pessoa falou, talvez uma voz com a qual você esteja familiarizado. Ele balançou sua cabeça. Entendo. E quando você costuma ver essa pessoa? É na mesma hora todas as noites? Ele assentiu. Mais ou menos. Só acontece muito tarde da noite. O quão tarde? Ele parecia nervoso para responder. Não conte para minha mãe, mas 2 ou 3 da manhã. Não deveria estar acordado tão tarde. Se eu não estou acordado ainda, eu então às vezes acordo aleatoriamente e ele apenas... pronto. Eu ri. Não se preocupe, Lucas. Não vou dizer nada à sua mãe. Você pode confiar em mim.
mas você realmente deveria ir para a cama mais cedo. Eu disse, com uma piscadela. Sua mãe mencionou que às vezes você dormia no quarto dela, mas voltava para a cama. Se você está vendo essas coisas assustadoras na janela, por que você volta? Ele encolheu os ombros. Eu não sei, eu nem noto. Eu acabei de acordar na minha própria cama. Possível sonambulismo? Eu pensei. Depois de fazer a ele algumas perguntas de acompanhamento padrão, acabei trazendo sua mãe de volta para encerrar a entrevista. Decidi dar uma olhada em seu quarto para ver se conseguia encontrar algo digno de nota. Mas tudo parecia estar em ordem. A única coisa interessante era que as cortinas de Lucas estavam fechadas. Eu questionei como ele poderia ver qualquer coisa do lado de fora da janela com elas fechadas à noite. Isso era algo que sua mãe já havia falado com seu filho, mas Lucas estava inflexível de que eles sempre estavam abertos, sempre que ele acordava no meio da noite, mesmo sabendo que eles estavam fechados quando ia para a cama. Estranho, mas potencialmente significativo. Sem perguntas, o policial Ryan e eu demos nossas informações de contato e saímos. Eu disse à Sra. Wilson que voltaria a falar com ela sobre o pedido de vigilância do oficial, mas prefiro examinar isso por outros meios primeiro. Eu não conseguia entender como tudo isso fazia pouco sentido. Nada parecia se encaixar, e não havia um bom lugar para seguir uma pista. Todos os fatos que eu tinha diante de mim pareciam sem sentido. Um homem com uma máscara que aparece às 2 da manhã para assustar as crianças? Se ele era um sequestrador, por que apenas olhar para dentro de seu quarto? Talvez ele fosse algum tipo de voyeur, doente que gostava de ver crianças dormirem? Se fosse esse o caso, então havia uma boa chance de eu acabar na prisão por estrangulá-lo. Infelizmente, havia apenas um lugar onde eu sabia que poderia obter alguma direção concreta. Eu relutantemente coloquei a mão no bolso e procurei em meus contatos pelo nome mais temido disponível no meu telefone. Olá, Smith. Que diabos você quer? Uma voz forte veio do outro lado da linha. Ei, policial Joss. Fantástico falar com você também. Eu disse em um tom ligeiramente irritado, antes de informá-la sobre a situação. De qualquer forma, estou aqui na casa dos Wilson. Já questionei a família, mas ainda estou um pouco perdido sobre aonde exatamente ir com isso. Alguma chance de você me guiar na direção certa? Ela soltou um suspiro muito audível. Você também chamou pessoas para fazerem o seu trabalho na escola? Ou isso começou na sua vida profissional? Sim. Sendo um idiota. A maneira clássica de fazer merda. Se você continuar assim, talvez o cara que está perseguindo essa criança se entregará por pena de mim. Eu não conseguia ver, mas sabia que ela estava revirando os olhos. Muito engraçado. Eu me considero um comediante. É minha segunda escolha de carreira, se essa merda de polícia não der certo. Bem, cara engraçado, se você quer um conselho, eu recomendo verificar ao redor da janela do garoto por algo importante. De preferência pegadas, impressões digitais na janela, etc. Além disso, converse com os vizinhos para ver se alguém viu alguma coisa. Talvez você tenha sorte e obtenha uma filmagem de câmera de segurança. Quando você voltar para o escritório, verifique se há algum cara na área com algum BO por espiar tarde demais com máscaras. Se ele está fazendo isso constantemente, então provavelmente eu não moro muito longe. Eu tenho que dar o braço a torcer. Ela era muito boa. E se tudo resultar em nada? Então eu questionaria seriamente por que estamos perdendo nosso tempo. Mas se você acha que ele vai voltar, em teoria você poderia tentar e ver se consegue pegá-lo você mesmo e garantir a ela essa vigilância. Refleti sobre suas sugestões e agradeci antes de desligar. Olhando para a rua alinhada com casas idênticas, eu sabia que tinha algum trabalho a fazer, mas o policial Ryan e eu estávamos prontos para começar a correr.
No final do dia, acumulamos uma quantidade razoável de horas extras e exaurimos todas as possibilidades. Quando tudo foi dito e feito, tínhamos exatamente a quantidade de informações com que havíamos começado. Parecia impossível se realmente havia um cara correndo espiando crianças como ninguém poderia ter visto nada. Eu escrevi meu relatório do dia e planejei dar uma nova olhada nas coisas pela manhã. No entanto, não tive esse conforto quando ouvi meu telefone tocar às 2 da manhã com a senhora Wilson frenética do outro lado da linha. Aconteceu novamente. Agindo por instinto, imediatamente coloquei o primeiro par de roupas que pude encontrar e corri para casa. Estacionando torto na rua, pulei do carro e corri ao redor do perímetro, procurando o homem. Quando eu não vi nada, chamei qualquer policial disponível para ficar à procura de um homem potencialmente usando uma máscara que se encaixa na descrição que Lucas havia me dado. Esperei com a senhora Wilson e Lucas dentro, enquanto alguns policiais vasculhavam a área e conversavam com os vizinhos. O medo nos olhos do menino dizia muito, e a maneira como sua mãe o abraçou com força e sussurrou em seu ouvido, sem dúvida com palavras de conforto e amor, fez o aspecto não verbal da situação falar muito mais alto. Com o passar do tempo, foi a mesma história. Procuramos e não encontramos absolutamente nada. Mas mesmo assim, aquele momento me fez acreditar que isso ia além da falta de evidências. Algo estava profundamente errado. No fundo, eu sabia que o que Lucas estava vendo era real. Eu contemplei o fato de que a maneira como estávamos olhando para isso estava errada. Eu precisava de uma abordagem diferente. E talvez a senhora Wilson estivesse certa da primeira vez. Talvez precisássemos apenas sentar e esperar o cara aparecer. No dia seguinte, conversei com o chefe sobre minha falta de progresso e sugeri essa nova estratégia. Achei que, se continuássemos chegando atrasados ao local, o pedido da senhora Wilson deveria ser atendido. Apesar da falta de evidências, eu disse a ele que estava confiante de que as preocupações do menino eram reais e que precisavam ser levadas a sério. Surpreendentemente, ele foi nessa, mas apenas com uma condição de que eu fosse o único cara a serviço de vigilância, caso eu pegasse algo. Fizemos um acordo para reduzir significativamente meu tempo no escritório para que eu pudesse ficar entre as 4 às 6 horas estacionado em frente à casa dos Wilson. Os primeiros dias foram incrivelmente monótonos. Admito que passei mais tempo jogando no meu telefone e assistindo vídeos do que provavelmente deveria. Em minha defesa, a vigilância é horrível. Sinceramente, tente sentar e olhar para uma rua escura e vazia por 30 minutos sozinho, e você verá o que eu quero te dizer. O terceiro dia foi quando as coisas ficaram horríveis. Precisamente à 1 da manhã. A luz acendeu no quarto de Lucas e meu intestino gritou para mim que era isso. Mas havia um problema. Eu não vi ninguém do lado de fora da janela de Lucas no momento. O lado de fora estava tão vazio quanto as 2 noites anteriores. De qualquer forma, corri para a casa deles com uma arma na mão. Pela segunda vez, corri ao redor da casa gritando para que alguém se escondesse no escuro para sair e se render, verificando qualquer esconderijo em potencial enquanto eu avançava. E ainda assim, nada. Eu estava parado no frio, olhando para uma rua vazia, pensando em como devo ter parecido um idiota. Eu estava gritando no ar, acenando com uma pistola como um louco. Em muitos bairros, sou exatamente o cara que as pessoas chamariam de policial. É um dos muitos momentos da minha carreira em que tive que balançar a cabeça e me perguntar: que porra eu estou fazendo? Eu não sabia se essa família estava brincando comigo, se isso era tudo na cabeça do garoto, ou se era alguma terceira opção que eu ainda não tinha explorado. De qualquer forma, houve uma frustração profunda. Que eu era diferente dos outros casos. Veja, eu poderia lidar com ter as peças do quebra-cabeça e ainda não descobrir como colocá-las todas juntas, mas quando você não sabe se tem alguma peça ou se está mesmo concluindo um quebra-cabeça, você se pergunta que diabos está fazendo da sua vida. Eu pretendia totalmente confrontar os dois sobre isso. Se eles estivessem brincando comigo, haveria um inferno a pagar. Mas quando eu finalmente entrei na casa, fui rapidamente recebido pela senhora Wilson,
Ela insistiu em me mostrar algo que nunca, em 1 milhão de anos, teria esperado. A grande marca de uma mão estava olhando para mim do outro lado da janela. Peguei meu telefone e rapidamente fui tirar uma foto, mas antes que eu pudesse levantar o telefone para tirar a foto, ele sumiu. 1 milhão de perguntas inundaram a minha mente. Eu estava olhando diretamente para a janela quando a luz foi acesa. Corri ao redor de toda a maldita casa e não havia um pingo de evidência de que uma pessoa estava lá. Chamei um oficial para vir e me ajudar a coletar evidências caso houvesse algum pedaço de DNA que pudéssemos reunir. Ainda assim, esperando por eles, eu queria falar com o Lucas e a Sra. Wilson novamente. Os rostos familiares de angústia estavam presentes, mas desta vez pude perceber algo diferente. Uma expectativa. Era quase como se eu pudesse ouvi-los perguntando: "O que você vai fazer?" E francamente, eu não sabia. Minha conversa com eles foi normal. Fiz as perguntas básicas que fiz a pessoas 1 milhão de vezes. O que você viu? Você ouviu alguma coisa? Alguma coisa errada hoje? Etc. Nada digno de nota voltou. As eventuais buscas por DNA também não me deixaram sem nada. Tudo o que pude dizer foi que tentaria novamente amanhã e recomendei que ficássemos com a família em um hotel pelo resto da noite. Quando eu estava saindo de casa pela segunda vez para me reagrupar no dia seguinte, a Sra. Wilson me parou na porta. "Você tem filhos, Dr. Smith?" Ela perguntou. Sua pergunta me congelou por um momento. Levei um segundo para recuperar minha postura antes de me virar e responder com um desajeitado: por que você pergunta? O que você faria se fosse o seu filho? Meu primeiro pensamento foi: eu faria tudo por ele. Mas eu sabia que esse não era o tipo de resposta que ela estava procurando. Eu estaria lá para protegê-lo a todo custo. Isso é o que um bom pai faz. Sim, é. Ela respondeu suavemente. Por favor, cuide do meu filho como se ele fosse o seu. Eu balancei a cabeça em compreensão e saí sem dizer outra palavra. Quando entrei no carro e dirigi para casa, tentei me desligar de uma lista de reprodução instrumental. Eu estava fazendo o meu melhor para eliminar os eventos da noite na minha mente, mas o meu melhor não era bom o suficiente. Minha mente estava zumbindo. Como diabos poderia haver uma marca de mão? Eu estive lá o tempo todo e não vi nada. Nenhuma pessoa apareceu e certamente não havia carros. Eu precisava de uma maneira nova e inovadora de pegar esse cara, ou convencer a família a se mudar da cidade. Quando cheguei em casa, descobri um novo ângulo para qual girar. Foi uma solução tão simples que quase ri de mim mesmo por não ter feito isso no dia em que o chefe me deu o caso. Percebi que precisava seguir meu próprio conselho e estar ao lado de Lucas. Decidi que me sentaria no quarto de Lucas todas as malditas noites até ficar cara a cara com o bastardo por trás de tudo isso. A Sra. Wilson estava hesitante quando eu trouxe a ideia na manhã seguinte, o que era compreensível, mas, com um pouco de pressão e um telefonema com o policial Ryan, a quem ela realmente parecia agradar, eu finalmente recebi luz verde. Com bebidas energéticas e pura força de vontade, sentei-me em uma cadeira olhando para aquela maldita janela enquanto Lucas dormia do outro lado da sala. 10 horas, nada. 11, nada. O relógio bateu meia-noite e eu ainda estava vendo a mesma coisa de antes. 1 hora rapidamente caiu para 2 e eu poderia sentir meus olhos começando a ficar pesados. Olhei para Lucas, que estava iluminado por sua luz noturna, e observei um pouco. Um pequeno sorriso estava em seu rosto. A maneira como ele mudava ligeiramente indicava que ele estava tendo um bom sonho. Eu tinha visto aquele rosto muitas vezes antes, em uma doce criança adormecida. Naquele momento não pude deixar de refletir aquele sorriso de volta. Algo sobre aquele momento me lembrou por que eu estava me esforçando tanto para proteger essa criança. Um sentimento interior de consertar um erro. Mas eu estava muito cansado. Minha mente estava falando decentemente sobre a ideia de que um cochilo rápido não faria mal. Enquanto meus olhos se fechavam lentamente, todo meu ser foi isolado do mundo. Até que ouvi um grito.
Eu rapidamente me levantei da minha posição e estalei meu pescoço para o Lucas, que estava encolhido na cama, olhando para algo. Segui sua linha de visão até a janela e não pude acreditar no que estava olhando. Era realmente um homem, ou algum tipo de aproximação distorcida de um. Toda sua cabeça pálida quase encheu a janela. Os olhos enormes e as pupilas dilatadas estavam presas no menino. E mesmo quando peguei minha arma e apontei diretamente para ele, ele nunca quebrou seu olhar. Uma boca fina e enrugada se estendia de orelha a orelha, em uma expressão neutra. Ainda assim, contrastava fortemente com o resto de seu rosto liso e totalmente sem pelos. Ele também parecia ter um nariz grande em forma de bico, que chegava a um ponto bem baixo de seus lábios finos. Seu nariz quase parecia uma flecha, apontando para baixo, para seu corpo rotundo e braços finos como ossos, ambos exibindo manchas de fígado e longos cabelos grisalhos. Mas talvez a coisa mais perturbadora sobre ele era que parecia ser completamente bidimensional. Era como se ele residisse dentro das paredes finas na janela, em vez de estar do outro lado da janela. Era quase como se ele estivesse sendo projetado na janela, mas isso era impossível, pois não havia luz vindo do outro lado da janela e não havia nenhum projetor visível no quarto de Lucas. Lucas, saia! Vá até a sua mãe e diga a ela para trancar a porta. Ele não precisava ouvir duas vezes. Em um instante, ele se foi. Depois que ele saiu da sala, recuei em direção à porta e tranquei atrás de mim com uma das mãos e mantive a arma apontada com a outra. Agora os olhos enormes do homem se voltaram para mim e seus lábios foram de neutros para um sorriso fino. Ele falou devagar em uma maneira profunda, mas confiante. Você não deveria ter feito isso, detetive Smith. Se cada fio de cabelo do meu corpo já não tivesse arrepiado, com certeza estava agora. Como você sabe meu nome? Eu atirei de volta com falsa confiança. Conhecimento é fundamental. Eu conheço você e seus erros. Todos nós conhecemos. Ele respondeu com naturalidade. Quem diabos somos nós? Uma sociedade de pessoas, não diferente daquela em que você vive. A maneira como ele falou me fez sentir como se eu fosse uma criança falando para um adulto com décadas de experiência, do que eu jamais poderia sonhar em ter. Ainda tentando manter minha expressão impassível, apertei minha arma com mais força e levantei a minha voz. E por que sua sociedade está atacando essa família? Por que atacar Lucas? Atacando? Não. Estou simplesmente observando. Você é fascinante. Você tem assustado um menino de 12 anos e está fazendo isso porque ele é fascinante? Não me venha com essa merda. Ele não respondeu. Em vez disso, a marca de suas mãos apareceu na janela. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, eles avançaram, entortando o vidro como se fosse um plástico fino e maleável. As mãos começaram a se esticar em minha direção e as memórias do meu encontro com a mulher alta passaram pela minha mente. Eu não ia deixar isso acontecer de novo. Disparei 3 tiros na janela na esperança de destruir seu único meio de passagem para este mundo. Mas o homem continuou firme. Cada instinto me dizia para dar o fora de casa, mas eu sabia que ele certamente atacaria Lucas e a Sra. Wilson, se eu não fosse a última linha de defesa. Tudo o que eu podia fazer era esperar que eu pudesse destruir até o último pedaço da janela. Antes que eu percebesse, as mãos estavam no meu rosto. Eu apertei meus olhos e não os abri novamente até que percebi que eles não estavam me machucando. Em vez disso, eles estavam acariciando meu rosto. Ele estava sentindo minha barba desgrenhada, desbotamento. Eu não sabia se sentia medo ou alívio, mas rapidamente descobri para que lado me inclinar quando as mãos violentamente envolveram em minhas bochechas e bateram a parte de trás de minha cabeça contra a parede. Deixei cair minha pistola na comoção, enquanto eu luto contra seu aperto para pegá-lo,
ele me imobiliza com o rosto no chão. Ele violentamente me agarrou pelo braço e me arrastou em direção à janela. Eu podia vê-lo olhando para mim, sorrindo em antecipação ao que estava por vir. Suas pupilas estavam dilatadas e quase enchiam o branco de seus olhos. Ele forçou uma das minhas mãos pela superfície espelhada na janela, e tudo que eu podia sentir era essa imensa frieza. Estava frio como eu nunca tinha sentido antes. Era como mergulhar a mão em um balde de gelo. Isso enviou ondas de dor por todos os nervos de meu corpo. Qualquer que fosse o nível possível de frio, eu sabia que o congelamento estava a poucos segundos de distância. Levou toda a força que eu poderia conjurar para arrancar minha mão de seu aperto. Eu me contorci no chão em agonia, amaldiçoando o homem acima de mim. Eu sabia que ele gostava da minha dor, enquanto eu lutava para me encostar na porta antes de falar novamente. O menino pertence aqui conosco. No fundo, ele sabe disso. Ele quer ficar conosco. E talvez você também. Você também. Já vi o outro lado, detetive, e sempre foi desagradável. Vocês todos estão mais seguros com a gente. Foda-se! Eu gritei, peguei minha pistola, disparei mais alguns tiros na janela com minha mão boa, mas ele ainda estava lá, sorrindo. Furioso, comecei a abrir grandes buracos com a coronha da minha arma. Quando minha raiva diminuiu, percebi que o homem havia partido. Tudo o que eu estava olhando era um grande buraco e a floresta do outro lado da casa. Eu precisava de um momento para relaxar. Meu coração estava batendo rápido no meu peito. Parei por um momento para sentar na cama e inspecionar o hematoma na minha cabeça e contemplar se eu precisaria ou não ir ao hospital para verificar se havia uma concussão. Depois de alguns minutos, percebi que estava bem o suficiente para ligar para o chefe e dizer porque os vizinhos provavelmente ligariam em breve sobre vários tiros sendo disparados. Eu disse a ele para se vestir e descer aqui, e eu contaria tudo sobre o que aconteceu. Uma inspiração profunda depois, e voltei a minha atenção para a Sra. Wilson e Lucas. Quando bati na porta, eles me deixariam entrar somente depois que eu lhes garantir que não era um intruso. As primeiras palavras que saíram de sua boca foram aquelas para as quais eu não estava preparado. "O que aconteceu?" Ela perguntou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Esta pode ter sido a parte mais desafiadora da noite. Lucas tinha visto algo realmente horrível, e ele sabia que eu também tinha visto. Eu era alguém que deveria representar a verdade e a honra. Eu era alguém que deveria estar do lado dele. E ainda, apesar de tudo isso, eu era alguém que mentia sobre tudo. Era um homem com uma máscara, e vários outros lá fora com ele. E tivemos um confronto. Depois de examinar alguns arquivos no trabalho, eu realmente acredito que ele seja um cara com quem lidamos antes. Ele usa um dispositivo para bloquear as câmeras de segurança e as roupas dele o tornam incrivelmente difícil de ser visto no escuro. É por isso que eu não pude vê-lo da primeira vez. Olha, uma vez que meu chefe estiver aqui, você pode conversar com ele sobre tudo. Besteira completa. Eu me odiava mais e mais com cada mentira que saía da minha boca. Eu queria tanto contar a verdade a eles, e se dependesse de mim, com certeza teria. Mas depois do último encontro, eu sabia que não era minha escolha. Eventualmente, o chefe chegou ao local. Passei para ele e alguns policiais que o acompanhavam, e os reconheci como os dois caras que entraram na casa da fazenda com a mulher alta. Quando o chefe me desculpou para ir embora, dei uma olhada em Lucas enquanto saía. Ele estava olhando para mim com lágrimas nos olhos e um olhar inconfundível no rosto. Também era um que eu tinha visto antes. Desapontamento. O menino havia passado por muita coisa. Às vezes, tudo que uma criança precisa para se curar é validação. Eles querem que alguém reconheça que eles acreditam no que está sendo dizendo a verdade. E o que eu fiz? Arrisquei que isso acontecesse. Isso machuca. Nos próximos dias,
realocados em todo o estado. Eles foram enganados sobre um tipo perigoso de mofo crescendo sobre a casa. Eles também foram informados de que um sumidouro gigante estava se formando sobre a casa, colocando toda a propriedade em perigo. A senhora Wilson foi levada a acreditar que nada disso poderia ser consertado dentro de um orçamento razoável. Então faria mais sentido mudar. Com a crença adicional de que seria um novo começo para Lucas. Ela obedeceu. Meu chefe me disse que fez o possível para acompanhá-los. Pelo que ele ouviu, não houve nenhum relato de nada incomum. Isso, é claro, foi fantástico de ouvir. Eu até abri uma garrafa especial de vinho com a detetive Joss uma noite para comemorar. Nas semanas seguintes, tudo voltou ao normal. Tudo fora da minha vida pessoal, pelo menos. Todos nós passamos por períodos em que sentimos que estamos sendo observados. Esse sentimento estava vindo com muito mais força do que eu normalmente tinha notado. Não importava se eu estava sozinho em casa, dirigindo o meu carro ou apenas dando uma caminhada. Eu sempre parecia me pegar olhando 2 vezes, como se ouvisse algo que soasse terrivelmente próximo a uma voz ou visse uma figura com o canto do olho. Isso veio à tona quando, depois de um banho, eu estava fazendo minha rotina de esfoliação facial, quando, sem dúvida, vi um homem atrás do meu reflexo. Quase tive um ataque cardíaco quando registrei como aquele rosto era grande e familiar. O homem da janela de Lucas estava olhando para minha alma, um largo sorriso estampado em seu rosto. Evitei olhar para mim mesmo em qualquer superfície reflexiva por 1 mês e meio depois disso. Foi Nietzsche quem observou: se você olhar por muito tempo para o abismo também olhará para você. Não tenho certeza se ele entendeu o quão certo ele estava, mas é uma frase que tem mais significado para mim do que qualquer outra. Se alguém puder evitar, peço que evitem esse abismo a todo custo. A escuridão que olha de volta para você nunca vale a pena saciar sua curiosidade. Bom, isso é tudo por hora. Apenas fiquem seguros.